Olá, alunos! Estamos de volta a mais um Estudo em Casa Itabaianinha. Na aula de hoje, nós trataremos sobre a funcionalidade da classificação dos tipos de predicado. Nos estudos anteriores, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura das sentenças da língua portuguesa, né? Então, com esses conhecimentos, nós vamos agora avançar mais um pouco, dedicando-nos à função sintática do predicado. Então, nessa aula, nós iremos nos voltar para essa função, bem como a sua relação com o sujeito, né? Então, nós sabemos que para que cada situação enunciativa exista, é preciso que os interlocutores, né, as pessoas que participam das situações comunicativas, elas compreendam claramente os enunciados. Então, há determinadas situações de comunicação que exigem frases completas, com todos os termos nitidamente expressos nos enunciados. Por exemplo, um comunicado da direção, da escola, aos pais, dos alunos, né? Imagine que um pai, ao chegar do trabalho, encontra sobre a mesa da sala um comunicado da direção da escola em que os filhos estudam. Então, trata-se de um convite de uma reunião. Nós sabemos que um comunicado ele deve conter as informações que garantem a interlocução, né? Vamos observar o exemplo a seguir. O ZEBA, Escola de Educação Básica da UFU, Uberlândia, 2 de março de 2010. Prezados senhores pais, senhoras mães e os responsáveis, a direção da Escola de Educação Básica preocupa-se muito. Por isso faremos. Precisamos no dia 20 de abril, às 20 horas, porque sem sua participação, nada poderemos decidir. Por isso nós convidamos, já que o assunto interessa. Sem certas medidas, as propostas dessa escola não funcionarão. Atenciosamente, a direção. Nós conseguimos compreender o que a direção da escola fará, do que ela precisa, a escola está convidando quem, o assunto interessa a quem. Então, nós observamos, né, que nesse texto faltam algumas informações, né, que são necessárias para a compreensão, para se manter a comunicação entre os interlocutores, certo? Vamos observar agora essa tira. Pai, eu quero um iPhone 4 no Natal. E eu um iPad. Não, crianças, no Natal é o aniversário de uma pessoa muito importante e não uma loja de presentes. Vão brincar. Nossa, não sabia que o Steve Jobs tinha nascido no Natal. Nem eu. Vejam bem, né? Para ver a comunicação entre os personagens dessa tira, né? Foram formuladas algumas orações, não é? Então, sem esquecer o contexto, né? Nós podemos dizer que a estrutura mínima de organização de uma oração caracteriza-se pela marca da existência de partes essenciais. Lembra que vocês já estudaram os termos essenciais, né? Uma parte que indica o processo, né, que é a ação ou estado em geral, e traz um verbo, né? E a outra parte que identifica ou não o ser a quem se atribui esse processo, né? Então, essas duas partes interdependentes que compõem as orações são o predicado e o sujeito, né? São os termos essenciais da oração. Então, apesar de essenciais, né, há casos em que a oração não possui sujeito, mas não há oração sem predicado, né? Porque é no predicado que nós encontramos o verbo, que é o alicerce da linguagem. Então, é no predicado, né, que encontramos a parte mais importante das orações, né? Então, a predicação, ela exerce função importante na construção dos enunciados. Ela representa a expressão direta da informação, né? Ele se classifica em predicado verbal, que informa as ações praticadas, né, por um ser. O predicado nominal, que revela, né, como somos ou estamos, né? E o predicado verbo nominal, que diz como estamos
no momento em que fazemos alguma coisa. Vamos ler essa tira de Mafalda. Vamos lá. Vocês lembram qual a função do sujeito na oração? Vamos observar essa tira para que a gente consiga refletir. Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Bem, nós sabemos que a tira ela traz um propósito comunicativo de provocar o humor, né? Então, a gente espera que o Miguelito ele identifique o sujeito na oração dita por Mafalda, não é? E ele traz isso para o contexto real, né? Vamos lá. Então, o sujeito, né? Que Mafalda fala na tira, né? O sujeito sintático, né? O sujeito gramatical, né? Vocês lembram qual é a função dele? Esse termo é responsável por realizar a ação expressa pelo verbo, né? Então, podemos dizer que o sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa e quem irá concordar com o verbo em número e pessoa, né? Então, o sujeito nem sempre é uma pessoa, né? É um ser vivo. No caso da tira, o sujeito, ele é esse lixo, né? E o verbo é enfeia, né? O que é que enfeia a rua? Esse lixo. Então, esse lixo é a informação referida no predicado. Isso? Vocês lembram como identificar o sujeito? É muito fácil. A gente tem apenas que identificar o verbo, né? E também a pessoa em que está o verbo, certo? Quando a gente localiza esse elemento, a que a informação trazida pelo verbo se refere, então nós encontramos o sujeito. Não é tão fácil, não é? Identificamos o verbo que é enfeia. O que é que enfeia a rua? Qual é a informação que se refere? Esse lixo. Não é simples? Então, se esse lixo é o sujeito, o que resta é o predicado. Ok? Vamos analisar agora esses versos desse pequeno poema. Simultaneidade. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta. Então, a gente observa que o poema ele traz mais de uma voz, não é? Então, como a gente reconhece essa alternância de dois interlocutores aí nesse texto? Através do travessão, né? Então, é correto afirmar que nos 3 primeiros versos, o eu poético apresenta uma opinião, né? Uma opinião inicial. E, em seguida, ele muda de ideia, não é? Por quê? Por que isso acontece? O título já traz, né? Essa definição, que é de simultaneidade. Então, o título diz que o eu lírico, ele está cheio de sentimentos contraditórios que são simultâneos, né? Isto é, ele os tem ao mesmo tempo, né? O ser humano não é assim, né? Fica nessa alternância de sensações, de sentimentos. Segundo o eu poético, né? Qual é a característica do poeta? Ser contraditório. Não é isso? Bem, já que exploramos um pouco do poema, vamos agora à análise estrutural, né? Quais são as formas verbais encontradas aí? No primeiro verso nós temos amo e detesto, né? No segundo verso, creio e é. Terceiro verso, vou e quero. Quarto, é. E quinto, sou. Também, que é do verbo ser. Certo? Ser, estar.
Então, quais dessas formas verbais não indicam ação? Nós temos aí, você é louco, né? Essa forma é, né, que vem do verbo ser, ela indica ação. Que ação é essa que está sendo praticada? Não é uma ação, né? Sou poeta. Também não, né? É um estado. Então, nós temos aí esses dois verbos que não indicam ação, certo? Bem, você já sabe que os verbos, eles flexionam em pessoa, número, tempo e modo, né? Eles expressam processos situados no tempo, né? Antes do momento de fala, no mesmo momento da fala e depois da fala, né? Então, do ponto de vista do sentido, esses processos se referem a situações diferentes. Vamos observar. Nas orações da primeira coluna, né, o verbo expressa ação, né? Eu amo o mundo, eu quero viver, recolhi as folhas. Na segunda coluna, os verbos expressam fenômeno da natureza. Está chovendo, não ventou, deve nevar. E na terceira, os verbos expressam estado. Você é louco, ela estava triste. Pedro continuava doente. Então, essas diferenças são responsáveis pela classificação do predicado. Os verbos que expressam ação ou fenômeno formam o predicado verbal, né? Enquanto os verbos que expressam estado formam o predicado nominal. Nominal já vem de nome. Porque a informação principal desse predicado não está no verbo, mas no nome. Então, no predicado verbal, o núcleo será o verbo. No predicado nominal, o núcleo será o nome. E no verbo nominal? Vai ter dois núcleos. Um verbo e um nome. Tá bom? Vamos observar agora a tira de Gonzales. Não gosto de doce. Eu nunca salto a geladeira. Pinóquio, por que você está mentindo depois de velho? Quebrou o controle remoto. Bem, nessa tirinha são retomados alguns personagens da literatura infantil, né? Mas um pouco diferentes do que a gente conhece, né? Que personagens são esses? O Pinóquio e o Grilo falante, né? Mas eles estão representados de uma forma diferente da tradicional, né? A figura que está sentada na poltrona, feita, né, pelo cartunista Gonzales, ele traz alguma diferença em relação do personagem Pinóquio que nós conhecemos? Sim, né? O Pinóquio que nós conhecemos é uma criança. Esse retratado na tira é um adulto já, né? Então, mas além disso, apesar de trazer essas diferenças, também traz algumas características que são parecidas com a do texto original, né? O grilo falante, que é conhecido pela boa conduta, né? De comportamento, ele repreende Pinóquio por mentir, né? Mantendo a mesma moral da história original, né? Mas nesse caso, o Pinóquio ele mentiu por comodismo, né, gente? Olha como ele está assim, largado no sofá, né? Então, o humor ele é gerado por essa razão, né? Porque Pinóquio, por um motivo banal, que é não levantar para ligar a TV, né? Ele mente para o nariz crescer e usá-lo como controle. Não é isso? Bem, vamos para a estrutura agora das orações. Em um dos períodos, né, da tirinha, o sujeito ele não está claro na oração, né? Nós só conseguimos identificar visualmente o predicado. Que período é esse? Olha lá, não gosto de doce. Não gosto de doce. Qual é o sujeito? Quem não gosta de doce? O verbo é quem define, né? Gosto está flexionado na primeira pessoa, né? Eu gosto, né? Então, o Pinóquio está dizendo, eu não gosto de doce, não é isso? Então, todos os verbos da tira são verbos de ação, né? E por isso, em torno deles se organiza o predicado.
Então, nós observamos que o predicado, né, ele pode ser composto apenas pelo verbo, né, como acontece nessa última oração. Vamos acompanhar a análise mais detalhada para a gente compreender. Vamos lá. Não gosto de doce. Nós temos aí o verbo, né, que é gosto, certo? Para identificar o sujeito, nós perguntamos, quem não gosta de doce? Eu, certo? No segundo caso, eu nunca assalto a geladeira. Não, quem não assalta a geladeira? Eu. Nós temos aí a informação principal do predicado em torno de um verbo, que é assaltar. Vamos agora à leitura dessa tira de Garfield. Olá, eu sou John, eu sou cartunista e esse é meu gato Garfield. Olá, eu sou Garfield, eu sou um gato e esse é meu cartunista John. Nossa, a única preocupação é entreter você. Me dê comida. Bem, nós sabemos que os verbos também são responsáveis, né, para expressar estado, né? Observa as orações do quadrinho. Eu sou John Arbuckle. Eu sou cartunista. Esse é meu gato Garfield. Qual é o sujeito dessas orações? Eu, né? E o predicado? Sou John, sou cartunista, né? E o núcleo desse predicado qual é? Sou cartunista, traz alguma ação? Não, traz uma informação sobre John. Então, o núcleo do predicado, nesse caso, é o nome, que é cartunista, certo? Já que o núcleo desse predicado é o nome, nós dizemos que esse predicado é nominal. Então, vocês notaram que os verbos de ligação, eles servem para conectar o sujeito a seu predicativo, que é o termo dado a essa característica atribuída ao sujeito, certo? Ao contrário dos verbos significativos, que são os verbos de ação, esses verbos eles não acrescentam informação nova ao sujeito, nem expressa ação, apenas informa como ele é ou está, certo? Veja como nas frases utilizadas na tira, né, o que fica em evidência é a qualidade ou estado do sujeito, que vem depois do verbo, e não o verbo como ocorre no predicado verbal. Por isso chamamos esse tipo de predicado de nominal. O núcleo é o nome, que é chamado de predicativo do sujeito e não o verbo. Para entender melhor sobre o predicado nominal, nós vamos ler essa outra tira de Garfield. Você parece gordo. Eu pareço gordo? Eu pareço gordo? Então, isso é algum tipo de ilusão de ótica? Bem, que característica de Garfield aparece na tira? A gordura dele, né? Então, Garfield ele está incomodado com o verbo usado por John, já que sempre soube que era gordo, né? E eles têm satisfação nisso. E ele fica surpreso, né, com a ideia de parecer gordo e não de ser gordo. Então, o humor da tira é produzido, em grande parte, pelo uso do verbo parecer, que liga a palavra gordo ao sujeito. Então, no último quadro, nós percebemos que Garfield não está incomodado com a característica que lhe foi atribuída, mas com o fato do verbo indicar que essa característica apresenta apenas uma aparência e não uma realidade, certo? Então, nas frases da tira, é utilizado apenas o predicado nominal, cujo núcleo é um termo caracterizador do sujeito e recebe o nome de predicativo. Na primeira frase, nós temos você parece gordo. Né? Qual é o sujeito? Você. Né? O predicado parece gordo. Nesse caso aí, nós temos a informação principal voltada para o termo caracterizador, que liga ele ao sujeito. Gordo
se refere a quem? A você, a Garfield, né? Então, esse predicado é um predicado nominal, porque ele não traz um verbo de ação, mas sim uma informação ligada ao sujeito. Observem agora essa tela de Seurat, que foi exposta ao público pela primeira vez em 1886 e hoje é uma das pinturas mais importantes do mundo. Em seguida, nós vamos ler os trechos de um comentário sobre essa obra, certo? Quando George Seurat mostrou ao mundo sua obra, um domingo de La Grande Jatte, provocou escândalo no meio artístico. A técnica pontilhista de Seurat consistia em aplicar a cor à tela em pequenos pontos de cor pura, formando um mosaico, que, visto de longe, criava um efeito mais luminoso e vívido do que as paletas matizadas dos impressionistas. No primeiro momento, a reação foi de ultraje, disse o curador-chefe da mostra, Serge Lemonnier. As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. Outras a consideraram extraordinária. O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Bem, o produtor do texto, ele comenta as reações do público diante da tela, né? A qual surpreendeu a todos. Então, uma parte dos telespectadores rejeitou as inovações, enquanto a outra as recebeu com entusiasmo. Para descrever, né, essas diferentes reações, foram empregados termos caracterizadores, né? De um lado, escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra, e de outro, extraordinária. Então, para indicar quem eram opiniões, né? Que eram opiniões, foram usadas formas verbais, acharam e consideram. Então, essas características, portanto, foram atribuídas ao objeto por meio da ação verbal. Observe a diferença entre os enunciados. As pessoas observavam a tela antiga e as pessoas acharam a tela escandalosa. Então, o termo antiga é uma característica da palavra tela, né? E independe da ação verbal. O fato das pessoas, que nesse caso é o sujeito da oração, observarem a tela não altera a condição de antiga que ela possui. Já a atribuição do termo escandalosa, a palavra tela, depende da ação do sujeito. Então, a tela, termo que funciona como objeto, né, como complemento do predicado, é escandalosa, segundo a impressão das pessoas. Então, a palavra escandalosa é, então, um predicativo, certo? Que se forma a partir do predicado verbo nominal. Porque, nesse caso, o predicado ele possui dois núcleos. O verbo é acharam, que é um verbo de ação, e o nome escandalosa, certo? Vamos entender melhor, né? Vamos sintetizar novamente. Nessa oração, as crianças voltaram exaustas, né? Nós temos o verbo voltar, que é um verbo de ação, né? E nós temos uma característica atribuída ao sujeito, certo? Quem voltou exausta? As crianças, né? Então, as crianças é o sujeito, voltaram exaustas. O predicado. Nesse caso, nós temos aí dois núcleos desse predicado. Um verbo, que indica ação, e um nome que se liga ao sujeito, atribuindo característica a ele. Por isso que esse predicado é chamado de verbo nominal, certo? O predicado, né, tendo dois núcleos, vocês têm que estar atentos a isso, certo? Ele é verbo nominal, né? Se possui um verbo de ação e uma característica associada ao sujeito, certo? Vamos lá. Vamos observar esse mapa mental. Nós temos o predicado verbal, que indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é o verbo de ação, né?
e não há presença de predicativo do sujeito, ou seja, não há uma característica atribuída ao sujeito. Olha o exemplo. Nós caminhamos muito. Então, nós temos o núcleo, que é a formação principal do predicado, que é caminhar. Nós caminhamos muito. A informação está em volta dessa ação de caminhar. Predicado nominal indica estado ou qualidade, né? Sendo constituído por um verbo de ligação, né? Que indica estado, e o predicativo, né? Que complementa o sujeito atribuindo uma qualidade. Exemplo, Alan está feliz. Alan é o sujeito, está feliz é o predicado. Nesse predicado não há um verbo de ação, né? Há um estado, né? Como é que Alan está feliz? Então, o núcleo desse predicado é o nome feliz, certo? Há somente esse núcleo nesse predicado. Esse predicado é nominal. No predicado verbo nominal, né? Nós temos ao mesmo tempo uma ação do sujeito, né? E a presença de um predicativo, certo? Que é uma característica ligada ao sujeito. Exemplo, terminaram satisfeito o trabalho. Eles terminaram satisfeitos o trabalho. Nós temos aí um verbo de ação, terminar, né? E nós temos uma característica que se liga ao sujeito, que é satisfeitos. Quem estava satisfeitos? Eles. Então, observem a diferença. No verbo nominal, nós temos um verbo de ação e nós temos um predicativo, certo? No predicado nominal, nós temos apenas o predicativo e um verbo que não indica ação. No verbal, nós temos informação principal em volta de um verbo. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Deixarei novamente o link com a atividade. Até a próxima. Fique em paz.